não precisa responder em voz alta, mas, tirando Deus, quem, na sua opinião, é a pessoa mais poderosa do mundo? Não precisa responder em voz alta. Mas, tirando Deus, quem, na sua opinião, hoje, é a pessoa mais poderosa que existe? Talvez muitos pensaram no presidente de uma nação, como os Estados Unidos da América ou a Rússia. Talvez outros pensaram em um bilionário da Forbes, ou um artista muito famoso. Mas independente de em quem você tenha pensado, o que eu queria realmente perguntar é: essa pessoa na qual você pensou como o mais poderoso que existe, ele se importa com você? Ele liga para você? Por que eu pergunto isso? Porque nós percebemos que muitas vezes, quanto maior o poder, menor o amor. Às vezes nós até dizemos: quer conhecer alguém? Dê poder a esse alguém. Alguém era tão simples, falava com todo mundo, de repente se torna uma pessoa conhecida, se torna uma pessoa importante. O que é que as pessoas ao redor dizem? Está vendo? Não liga mais para ninguém, não se importa mais com ninguém. Mas e Deus? Será que o nosso Deus é assim também? Será que, sendo a pessoa, o ser mais poderoso do universo, Ele não se importa comigo? Ele não se importa contigo? Ou Ele não se importa como nós gostaríamos que Ele se importasse? Será que muitas vezes nós não pensamos exatamente isso? Que Deus é poderoso, sim. Deus é glorioso, Deus é majestoso. Mas eu acho que Ele não liga mais para mim. Eu acho que Ele não se importa mais comigo. Ele não se importa mais com a minha dor. Será que Deus é assim? Essa importante pergunta é respondida em várias passagens da Bíblia, inclusive no Salmo, no qual eu quero meditar com você essa noite. Por favor, abra a palavra de Deus no Salmo de número 29. Salmo de número 29. Um salmo muito conhecido e muito amado da palavra de Deus, e hoje nós vamos entender por quê. Porque esse salmo é tão querido, porque esse salmo é tão amado. Aqui no salmo de número 29, eu consigo enxergar e eu quero compartilhar com você pelo menos duas características de Deus que nós devemos ter sempre em mente. Duas características de Deus que nós não podemos esquecer jamais. Qual é a primeira característica, pastor? A glória que Ele tem. A glória de Deus é descrita, é demonstrada aqui nesse salmo. E a glória de Deus é demonstrada aqui nesse salmo antes de qualquer coisa, no céu. É para o céu que nós devemos olhar. Então aqui vai mostrar, a partir do verso 1, a glória de Deus no céu. Vamos ler o verso primeiro, depois fazermos mais uma oração antes de continuarmos. Olha o que o verso primeiro diz, Salmo de Davi: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, o quê? Glória e força. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, muitas vezes se torna até costumeiro, Senhor, da nossa parte, orarmos após a leitura da Tua Palavra, a leitura de um versículo, inclusive no culto. Mas eu quero dizer, Pai, que nós não estamos orando agora porque é um costume.
Nós estamos orando agora após a leitura da Tua Palavra, porque nós cremos que se não for o auxílio do Teu Espírito Santo, nós não compreenderemos o que vem da Tua parte para as nossas vidas. Nós oramos porque reconhecemos que necessitamos, Senhor, agora, da Tua misericórdia, da Tua graça e da iluminação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor, para que o nosso pensamento não ande por aí sobre os assuntos do passado, ou do futuro, ou do presente, mas que os nossos pensamentos estejam agora presos, cativos à Tua voz, à Tua palavra, Senhor, a qual nós acabamos de ler, e vamos continuar lendo, e vamos continuar nela meditando. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ouvir a Tua voz, a entender a Tua voz e a atender a Tua voz, pois não é no nome de homens que nós pedimos, e sim no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Quem aqui acredita que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades? Levanta a mão. Quem aqui acredita que Deus é poderoso para te dar aquilo que você precisa receber? Levanta a mão. Pois eu queria dizer que vocês estão certos. Aqui mesmo, nesse salmo, nós vamos ver Deus abençoando o seu povo com aquilo que o seu povo merece. Estamos certos em acreditar que Deus é poderoso para nos dar aquilo que nós precisamos receber. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante que o Salmo 29 não começa dizendo aquilo que Deus pode dar às suas criaturas. O Salmo 29 começa dizendo o que as criaturas de Deus devem dar para Ele. O Salmo não começa dizendo o que nós podemos receber de Deus. O Salmo começa dizendo o que nós devemos dar para Deus. Mas sabe qual é o problema? O problema é que às vezes nós estamos tão concentrados naquilo que precisamos, naquilo que queremos receber de Deus, que esquecemos totalmente aquilo que Ele merece receber de nós. O que eu estou querendo dizer é que para nós é muito mais fácil encher uma lista de desejos do que encher uma lista de deveres. Nós temos muitos desejos para expressar para Deus, mas esquecemos dos nossos deveres para com Deus. E é por isso que muitas vezes nós não recebemos aquilo que gostaríamos de receber. É porque nós esquecemos que um relacionamento com Deus não é uma pista de mão única escrita o que eu vou receber. O nosso relacionamento com Deus é uma pista que vai e que vem, e ela começa com aquilo que vai de mim para Deus. E é assim todo relacionamento, sabia? Você já viu alguém que em um relacionamento humano só enfatiza aquilo que ele quer receber? Você conhece alguém assim? Que em um relacionamento humano só fala sobre o que ele merece, sobre o que ele precisa, sobre o que ele quer? Um relacionamento assim não vai para frente. Porque um relacionamento saudável, em um relacionamento saudável, nós recebemos algo. Mas em um relacionamento saudável, nós também oferecemos algo. E se nos relacionamentos humanos é assim, imagina no nosso relacionamento com Deus. Então o salmista começa dizendo: não aquilo que Deus pode nos dar, mas aquilo que nós devemos dar a Ele. Pastor, e o que é?
que as criaturas de Deus devem dar para Deus. Aqui nós encontramos uma ordem, no início do Salmo, nós encontramos a repetição de uma ordem para tributar ao Senhor glória e força. Tributar significa dar ao Senhor glória e força. O que é que Deus merece receber das suas criaturas? Glória e força. Ele diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Pastor, e quem são esses filhos de Deus citados por Davi aqui? No único outro lugar da Bíblia em que essa mesma expressão, igual a essa, aparece, lá, filhos de Deus significa anjos. Salmo 29 então começa dizendo: tributai ao Senhor, deem ao Senhor anjos, glória e força. Não que isso signifique que apenas os anjos devem dar glória a Deus, não. Porque em um texto que eu diria que é gêmeo a esse, Salmo 26, versos 7 e 8, se não me engano, lá diz: tributai ao Senhor, famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Então no Salmo 96 não fala de anjos, fala de famílias dos povos. Todos devem dar glória e força a Deus. Pastor, então por que aqui no Salmo 29 especifica os anjos? Os filhos de Deus, os filhos de Deus espirituais. Por que Davi faz questão de dizer: deem ao Senhor anjos, glória e força? Eu creio que o motivo é para me apresentar e te apresentar um modelo de glória a Deus. Um modelo de seres que dão glória a Deus. É isso que os anjos são. O meu modelo e o teu modelo de adoração. Por que, pastor, os anjos são o nosso exemplo de adoração? Por quê? Porque apesar de serem mais poderosos do que eu e você, eles dão glória a Deus. Porque apesar de serem mais poderosos do que eu e você, a Bíblia diz que eles receberam não apenas a ordem de adorar, mas eles cumprem a ordem de adorar. Isaías capítulo 6 diz que Isaías teve uma visão, e nessa visão ele contempla seres angelicais, dizendo o que para o Senhor? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles fazem isso cobrindo os rostos, porque eles não se acham dignos sequer de olharem para Deus. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, diz que os anjos não cessam de cantar, de louvar, de dar glória a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Não é porque somente os anjos devem dar glória a Deus, não. É porque ao olharmos para os anjos dando glória, nós sabemos que nós, seres menores em poder, também devemos dar glórias a Deus. Estamos fazendo isso? Estamos seguindo o exemplo de quem? Estamos dando glória ao Senhor como os anjos fazem? Eu pergunto isso porque glória e força são características que, ao longo da história, seres humanos têm reivindicado para si mesmos ou para outros. Ao longo da história, ao invés de glorificarem a Deus, seres humanos, como eu e você, têm atribuído glória a si mesmos ou aos outros. Lembra o que fez o grande Nabucodonosor? Quando construiu uma estátua do tamanho de um prédio,
e ordenou que todos do seu reino se prostrassem diante da estátua que ele fez para ele mesmo. Esse é um costume humano. Esse é um erro humano. É por isso que Davi mostra aqui que o único digno de receber glória e força é o Senhor. Olha o verso de número 2. Tributai ao Senhor, olha a ênfase, glória, a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Aqui nós vemos como nós damos glória a Deus, adorando a Ele, exatamente assim, adorando a Ele. Literalmente adorar aqui significa prostrar-se perante Ele. Ei, às vezes é difícil dar glória a Deus até de pé, que dirá prostrar. Às vezes o glória a Deus fica entalado na garganta, de tanta luta, de tanta decepção, de tanta batalha que nós estamos enfrentando. O glória a Deus fica aqui. É por isso que nós temos que olhar para os anjos. Eles dão glória a Deus, e nós devemos dar glória a Deus adorando a Ele, prostrando-nos perante Ele, não porque alguém pediu para nós darmos glória, mas porque nós sentimos que devemos fazer isso ao Senhor. Mas aqui nós vemos também por que devemos dar glória a Deus. Davi diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu. É um favor? Nós fazemos um favor para Deus quando damos glória a Ele? Não, é o que Ele merece. Ao final do verso diz: adorai o Senhor na beleza da santidade. Ou seja, adore a Ele porque Ele é belo em santidade. Adore a Ele porque não há outro como Ele. Adore a Ele porque Ele é único, porque Ele é belo, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso. Nos versos 1 e 2, então, Davi mostra a glória que Deus tem, a começar no céu. Ele merece ser adorado pelos anjos. Porém, Davi não para por aí. E agora, nos versos 3 em diante, ele vai descrever a glória de Deus demonstrada na terra. A glória de Deus sendo demonstrada agora na terra. E nós vamos já ver como a glória de Deus é demonstrada na terra. Mas antes, deixa eu dizer que no salmo anterior, no salmo 28, Davi faz um pedido a Deus. Ele pede: Senhor, me ouve, Senhor, me escuta. E é interessante que ele termina o salmo 28 dizendo: o Senhor me ouviu, o Senhor me escutou. Porém, no mesmo salmo 28, ele faz outro pedido. Ele diz: Senhor, não te cales, Senhor, fala comigo. E não é no salmo 28 que Deus fala com Davi, é no salmo 29. Tanto é que a expressão a voz do Senhor se repete nada menos do que 7 vezes, nos versos 3 a 9. O Davi, que no salmo 28 pede para Deus falar com ele, agora vai ouvir Deus falando com ele. E não é de qualquer maneira, irmãos, que Deus vai falar. Deus vai falar de maneira poderosa. No salmo 29, na verdade, Deus vai falar por meio de uma tempestade de água. Deus vai falar por meio de trovões e relâmpagos. Será que tem uma maneira de Deus falar que mexa tanto com o ser humano do que uma tempestade de relâmpago, uma tempestade de trovão? Quem é que não se encolhe todo quando Deus está se manifestando por meio da natureza? Então, nos versos 3 a 9, Davi
vai comparar a voz do Senhor a um trovão. Há uma tempestade de trovões e relâmpagos que começam no mar Mediterrâneo, passam pelo Líbano e terminam no deserto, e vai destruindo tudo pelo caminho. Então vamos acompanhar Davi, vamos acompanhar a voz poderosa do Senhor, para vermos a sua glória na terra. Versos 3 e 4. Aí a tempestade começa. Verso 3 diz assim: ouve-se o quê? A voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é o quê? Poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Se eu saísse por aí perguntando às pessoas que eu encontrasse, especialmente os jovens, como se chama o Deus do trovão, muitos iriam responder: é claro, o Deus do trovão se chama Thor. Thor é o Deus do trovão na mitologia nórdica. A Marvel não inventou o Thor. Em alguns países acredita-se ou acreditou-se que havia um Deus, o Deus do trovão, que era chamado Thor. Mas se eu voltasse para a época de Davi e perguntasse aos cananeus, aos povos ao redor de Israel, como se chamava ou como se chama o Deus do trovão, sabe o que eles diriam? Baal. Exatamente. Para os cananeus ao redor de Israel, o Deus do trovão se chamava Baal ou Haddad. Para eles, Baal controlava a água. Para eles, Baal controlava a chuva, tornava a terra fértil, controlava os relâmpagos, os trovões. Tanto é que existe um desenho de Baal antigo, no qual ele segura o relâmpago. Então, para os povos daquela época, o nome do Deus do trovão era Baal. Mas Davi, aqui no Salmo 29, deixa claro que o nome do verdadeiro Deus do trovão é Yahvé, o Deus de Israel. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Não é Baal que manda chuva, não é Thor, é Deus, o Deus de Israel. Ele fala por meio do trovão, ele fala por meio do relâmpago, ele fala por meio da natureza. A sua voz é poderosa. Aqui diz que ele está sobre as muitas águas. Ele fala sobre as muitas águas. Provavelmente está se falando aqui no Mediterrâneo. Mas muitas vezes quando a Bíblia fala em muitas águas na Bíblia significa, sabe o quê? Tumulto, caos, desordem. Quantas pessoas já não morreram por conta das águas? Quantas pessoas já não morreram afogadas no mar, em enchentes, em chuvas? Mas onde está Deus no tumulto? Onde está Deus no caos? Davi diz: o Senhor está acima das muitas águas. O Senhor está acima do tumulto. O Senhor está acima da guerra. O Senhor está acima de todas as desordens do mundo. Deus está acima de todas as coisas. A tempestade avança agora pelos cedros do Líbano, versos 5 e 6. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano.
Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Agora a tempestade que se iniciou em cima do mar Mediterrâneo sobre as muitas águas, agora avança pela floresta. O cedro é uma árvore antiga e considerada nobre. E aqui diz que a voz do Senhor, ou seja, o relâmpago, o trovão, quebra os cedros. Porém não um cedro qualquer, e sim o cedro mais famoso da época, que era os cedros do Líbano. A voz do Senhor quebra, despedaça os cedros do Líbano. E aí não apenas isso, as cordilheiras do Líbano e do Sirion, elas são descritas aqui por Davi como um bezerro que pula. Mediante a tempestade que Deus está trazendo, as montanhas pulam de medo da voz do Senhor. O Líbano e o Sirion pulam como bois selvagens. E a tempestade agora vai finalmente para o deserto. Versos 7 e 8. A voz do Senhor despede, verso 7, chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Aqui diz que a voz do Senhor despede chamas de fogo, porque é exatamente isso que o relâmpago faz. Ele causa queimadas. Aqui diz que a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. E no verso 9 diz: a voz do Senhor faz dar cria às corças, e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Quando a Bíblia diz a voz do Senhor faz dar cria às corças, a melhor tradução aqui seria: a voz do Senhor chacoalha os carvalhos e desnuda os bosques, ou seja, arranca todas as folhas. Tremenda é a tempestade que Deus traz, através da qual Ele fala. E no final do verso 9 diz: e no seu templo tudo diz glória. Tudo fala glória. De fato, diante de uma tempestade trazida por Deus, ninguém fica insensível. Ninguém fica duro diante de uma tempestade, diante de relâmpagos, diante de trovões. Lutero passeava certo dia, estudando para ser advogado, quando a tempestade veio sobre ele. Ele disse: eu não vou mais ser advogado, a partir de agora eu vou ser padre. E eu lembro que na minha mocidade, algumas vezes, eu pedi perdão a Deus, até pelo pecado que eu não tinha praticado, porque eu achava que o relâmpago era dentro da minha casa. De tão alto que era, de tão forte que era o trovão, eu pensava que era dentro de casa. E eu lembro algumas vezes que eu pedi perdão a Deus, até pelo que eu não fiz. Senhor, me perdoa, me ajuda, a partir de hoje eu vou te servir mais, eu não quero mais. Quando nós vemos o poder da glória de Deus, quando nós ouvimos a poderosa voz de Deus, a nossa única reação é dizer glória ao Senhor. Glorificado, exaltado seja o Senhor. Mas Davi, no verso 10, encerra dizendo: o Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Sempre que a palavra dilúvio aparece na Bíblia, ela está se referindo ao dilúvio de Gênesis, que talvez tenha sido a maior catástrofe que já caiu sobre a terra. Muitas e muitas águas. Mas eu pergunto para você: onde Deus estava durante o dilúvio?
O Senhor preside aos dilúvios. Ou seja, presidir significa assentar-se. Durante o dilúvio, Deus estava assentado como rei de toda a terra. Onde Deus está durante a tempestade? Onde Deus está durante a calamidade? Onde Deus está durante a guerra? Onde Deus está durante o dilúvio? Onde Deus está durante a pandemia? No lugar em que Ele sempre esteve, assentado no trono do universo, reinando sobre tudo e sobre todos. Deus não perdeu o controle de nada. O que acontece é permissão dEle, ou para nos trazer para mais perto dEle, ou para nos castigar. Deus quer nos trazer para mais perto dEle, mas precisamos entender onde está Deus na minha vida durante a tempestade. Ele está no lugar em que Ele sempre esteve, no trono do universo, no controle de todas as coisas. O Senhor preside aos dilúvios. Aqui diz, como rei, Ele presidirá para sempre. Foi assim na época de Davi, está sendo assim agora, e vai ser até o fim. O trono está ocupado pelo Rei do Universo. Os versos 1 a 10, portanto, Davi descreve um Deus que possui glória. E quando o trovão vem, todos reconhecem a glória que Ele tem. Quando o relâmpago vem, todos veem a glória que Ele tem e dão glória para Ele. Mas a pergunta que eu fiz no início foi: será que um Deus poderoso como esse, que merece ser adorado por anjos, se importa com criaturas como nós? Se importa comigo e contigo? Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele merece ser adorado pelos anjos. Ele não vai ligar para mim e para você. Na verdade, olha o que diz o último versículo, verso de número 11. O Senhor, esse Senhor, dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Eu disse que esse salmo mostra duas características de Deus que nós não podemos perder de vista. Em primeiro lugar, esse salmo mostra a glória que Ele tem e que nós devemos dar a Ele. Mas em segundo lugar, esse salmo também mostra o amor que Deus tem, especialmente pelo seu povo. Deus ama o seu povo. E aqui diz duas coisas que Ele faz pelo seu povo. Primeiro, qual é a primeira? Qual é a primeira? Deus dá força ao seu povo. Isso combina com o verso 8 do capítulo 28, do Salmo 28. Salmo 28, 8 diz: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Você se encontra fraco hoje? Você se encontra fraca hoje? Pois saiba que Davi descreveu um Deus poderoso só para te dizer que esse poder todo que Ele tem serve para você. A força que Ele tem é para você.
Isaías 40 e 29 diz: Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você veio aqui essa noite cansado. Talvez você veio aqui essa noite sem forças físicas, sem forças espirituais. Você não precisa depender da sua força, porque esse salmo diz que o Senhor dá força ao seu povo. Você pode sair daqui forte essa noite, não com a força humana, não com a força produzida, mas com a força que vem do alto, a força do Senhor, Rei dos Exércitos. Deus se importa com o seu povo. E quando o seu povo está fraco, se arrastando, Deus vem e dá força para ele, e levanta ele, para que ele possa continuar andando. Mas Davi cita uma segunda coisa que Deus faz pelo seu povo aqui. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Receba a paz de Deus no seu coração. Isso combina com Salmo 28, 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Em meio à tempestade, Deus pode te dar paz. Em meio ao caos, em meio à guerra, em meio à epidemia, Deus abençoa o seu povo com paz. A paz que Jesus diz que o mundo não pode vos dar, Ele diz: eu vos dou, a minha paz eu vos dou. É por isso que o crente, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio à guerra, ele é capaz de sorrir. Ele é capaz de dar a paz do Senhor para quem passa e ainda sorrir para quem passa. E aquela pessoa não entende, mas como ele consegue ser assim? Como ela consegue ser assim? Enfrentando tantas dificuldades, enfrentando tantas tribulações, ainda transmite paz, porque não é a paz dele, não é a paz dela, é a paz que vem do Senhor dos Exércitos. E aquilo que Davi disse no passado serve para nós. Sabe por quê? Porque se você olhar para Jesus, você vai ver que ele cumpre exatamente o que está escrito aqui. Jesus foi aquele que em seu ministério andou sobre as águas. Jesus é aquele que durante o seu ministério demonstrou uma voz poderosa, uma voz capaz de destruir os cedros do Líbano, mas que ele usou, não para destruir, mas para curar, para salvar, porque foi para isso que ele veio. Ele diz: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Jesus é aquele que tem uma voz poderosa, que andou sobre as águas. Jesus é aquele que tem todo o poder e que agora quer usar esse poder para nos dar força e para nos dar paz. O que nós vemos aqui nesse salmo, então, é que apesar da glória que tem, Deus se importa conosco também. Essa, inclusive, é a letra de uma música que nós deveríamos ter cantado hoje, mas podemos cantar agora. Quero convidar o Ministério de Louvor para cantarmos esse cântico, crendo no que nós estamos cantando. O título dele é Tu És Tremendo. E a letra diz
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Fica de pé. Vamos declarar com fé que esse Deus é glorioso, mas ao mesmo tempo Ele se importa comigo e contigo. Ei, Deus te ama. Deus se importa com você. Talvez alguém virou as costas para ti. Talvez alguém não tenha te tratado como você acha que merece. Mas o ser mais poderoso do universo poderia nem ligar para mim e para você. Ele quer te dar força essa noite. E Ele quer te despedir deste lugar sentindo paz. Cante, receba a força e a paz do Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, Tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Glória a Ti, Deus. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, Tu se importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a Ti. Tu és tremendo. Comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a Ti. Tu és tremendo. Interessante no final esse louvor dizer: e esse amor tão grande de Deus por nós eleva-me, amarra-me a Ti. Pastor, por que isso é interessante? Algumas pessoas têm me comentado
Hoje mesmo o Quixadá dizia no carro: Tiago, tantas pessoas estão esquecendo de Deus, tantas pessoas estão se afastando de Deus. E é verdade. Em épocas turbulentas, pessoas voltam as costas para Deus. Mas no Salmo 29, há uma condição para ser fortalecido por Deus e para receber a paz de Deus. Que condição é essa, pastor? É fazer parte do povo de Deus. O Salmo diz: Ele fortalece ao seu povo, Ele abençoa com paz ao seu povo. Interessante que a tempestade descrita por Davi, os lugares que ele cita, estão todos fora de Israel. O Mediterrâneo, o Líbano, Sirion, o deserto de Cádiz, eram desertos estrangeiros, eram lugares estrangeiros. A tempestade de Deus estava destruindo lá. Ei, para aqueles que se rebelam contra Deus, o futuro é castigo. Mas para aqueles que se entregam para Deus, o futuro é misericórdia, força e paz. Se você está aqui essa noite e tem se rebelado contra Deus, mas hoje quer fazer parte do seu povo, a porta é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus nos transforma, Jesus nos dá liberdade. Por meio de Jesus, nós nos tornamos parte do povo de Deus. Se você está aqui essa noite, enquanto nós louvamos ao Senhor mais uma vez, se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, venha ao altar. Se você estava afastado dos caminhos de Deus, não estava vivendo para a glória de Deus, mas para a sua própria glória, a glória de outra pessoa, e hoje você está arrependido e quer voltar para os caminhos do Senhor, não se envergonhe. Venha ao altar. Nós queremos orar pela tua vida. Glória a Deus. Enquanto estamos adorando, se você é cristão, já estava fraco espiritualmente, pensando até em desistir, mas hoje quer receber a força e a paz de Deus, quer renovar os teus votos de permanecer povo de Deus para sempre, também quero convidar você a vir ao altar, para nós encerrarmos orando uns pelos outros.